Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo, né? O oitavo vídeo das cidades de onde eu morei. Estou deixando aí para vocês 3 pontos positivos, 3 pontos negativos de onde eu morei. Eu morei em 12 cidades e estou falando dessas cidades de uma forma bem objetiva, de uma forma bem resumida, para você ter uma ideia. Você que não está satisfeito onde mora e quer mudar para outro lugar, essas cidades, diferentes estados, diferentes regiões, então eu acredito que possa ajudar, ok? Então, gente, a cidade que eu vou falar hoje fica também no estado do Rio de Janeiro, tá? Nova Friburgo, na região serrana do Rio, tá bom? A região serrana do Rio, ela tem 3 cidades principais e Nova Friburgo é uma delas, ok? Friburgo hoje tem aí aproximadamente 200 mil habitantes, tá? E a gente vai falar agora dos 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Então vamos começar pelos pontos negativos, tá? Vamos falar do primeiro ponto negativo de Friburgo, pessoal. Na minha opinião foi o seguinte: o inverno, tá? Se você mora numa região quente, se você está numa região de clima mais quente, passar o inverno em Friburgo é difícil, tá bom? É uma cidade da região serrana, tá bom? Clima de montanha, de verdade, tá? Então, o inverno lá é muito frio, tá? Você tem que chegar na cidade, você tem que fazer compra, né, de blusas, de agasalhos típicos, né, típicos daquele clima, tá? Quem mora numa região mais quente, de praia, litoral, mesmo que não seja litoral, mas é quente, e quer levar o seu agasalho para lá, ele não serve lá, tá bom? Então você tem que chegar lá em Friburgo e procurar lá as lojas, né, e feiras com aqueles agasalhos específicos, né, feitos para aquele clima, tá bom, gente? Então é muito frio, tá? Você tem 4 meses ali, maio, junho, julho e agosto, tá? Você tem 4 meses ali de muito frio, é muito difícil, eu tive muita dificuldade para passar aquele inverno lá, tá bom? Há dias que você acorda e tá 5 graus, tá bom? Então 5 graus mesmo, tá? De você não conseguir ficar sem luva na mão. Você precisa colocar uma luva na mão para poder se aquecer, tá bom? Então é uma sensação assim, diferente, é uma sensação eu não estava acostumado, tá? Uma sensação difícil, tá? É difícil você viver em Friburgo, ter um dia a dia, um cotidiano normal no inverno. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo, pessoal, é o povo de Friburgo. Por quê? Friburgo é considerada, muitos dizem que é a Suíça brasileira, mas eu já vi também outros lugares sendo chamado de Suíça brasileira. Então, vamos dizer que Friburgo é a Suíça do estado do Rio de Janeiro, tá? O povo muito descendente de europeus lá, né? Então o pessoal, o povo ele não é muito amistoso, tá? Você para interagir em Friburgo é difícil, as pessoas são muito fechadas, tá? Então você que gosta de conversar, você que é mais político, é mais relações públicas, gosta de conversar, fala com todo mundo, né? É daquele tipo que chega na padaria, dá bom dia, chega no bar, dá bom dia. Lá em Friburgo você vai ter uma certa dificuldade em relação a isso, tá? As pessoas são fechadas, as pessoas são mais caseiras, tá? Então, existe essa dificuldade lá em Friburgo, tá? Você interagir com as pessoas, o povo de uma forma geral é um povo bem fechado, tá bom? E o terceiro ponto negativo de Friburgo, pessoal, infelizmente, né, é uma cidade que ela tem muito risco de desastres naturais, tá? Friburgo tem uma geografia, né, e uma geologia bem propícias a deslizamentos, né, a desastres naturais, né? Então, períodos de chuva, por exemplo, no verão, é uma preocupação, tá? Alagamentos, né? Deslizamento de barrancos, encostas. Né? 2011, né? Teve uma tragédia lá em Friburgo, considerada a maior tragédia do Brasil. Né? Morreu milhares de pessoas.
Então, isso é um ponto negativo que você precisa pensar direitinho, né? Dependendo da onde você vai morar, qual bairro você vai morar, né? Eu morei num bairro bom em Friburgo, mas é bom você, se você for para lá, se você ouviu falar de Friburgo e tem vontade de ir, né? Pesquisa bem, né? Faz uma pesquisa aí mais apurada, mais bem feita, para você evitar, né, de passar por esses problemas aí, ok? Então, pessoal, resumidamente, bem resumidamente, como eu tenho feito nos meus vídeos, né, é só para você ter uma noção mesmo. Falando de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, os primeiros 3 pontos negativos, né? Inverno, o povo, que é um povo mais fechado, e os riscos de desastres naturais, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar dos pontos positivos de Friburgo, tá? O primeiro ponto positivo de Friburgo é exatamente o contrário do primeiro negativo, né? O clima em Friburgo, durante o ano, você tem 4 meses de inverno rigoroso, né? De um inverno bem rigoroso, e depois você tem 8 meses de um clima ameno, tá? Então você que prefere um clima mais ameno, você que não suporta calor, né? Você quer tomar um banho, se sentir limpo, né? Você que gosta de andar agasalhado, você que prefere andar mais agasalhado, né? Esse cotidiano, essa rotina de região serrana, né? Sentar nas cafeterias, né? Tomar um cappuccino, um chocolate quente, um fondue. Então, Friburgo, tirando o inverno, você tem 8 meses propícios a isso, tá? É aquele clima ameno, né? Você está ali durante o dia, até faz calor, mas o sol se põe e vem aquela brisa, né? Instantânea, né? É imediata aquela brisa, aquele clima ameno, né? Então você tem durante o ano, né? Você tem 8 meses aí de um clima mais ameno, de um clima mais, você dorme melhor, né? Em Friburgo praticamente não se usa ar condicionado. As pessoas têm lareira nas casas, né? Então o clima realmente durante o ano, nos 8 meses, né, tirando o inverno, nos 8 meses restantes, você tem um clima aí bem propício, um clima bem ameno para você que gosta, ok? Falando agora do segundo ponto positivo, pessoal. O segundo ponto positivo de Friburgo é o seguinte: Friburgo é uma cidade, está na região serrana, e você tem ali próximo a Friburgo distritos como São Pedro da Serra, Lumiar, de lugares, Sana, lugares de cachoeira, tá? Então, para o seu lazer, você que gosta, né? Cachoeira, trilhas, né? Você está ali pertinho do centro da cidade, tá? Meia hora, 40 minutos no máximo, meia hora de carro você já está nos distritos de São Pedro, Lumiar. Então você tem ali, você que gosta desse tipo de lazer, né? De cachoeira, e várias cachoeiras lá, trilhas famosas, né? Tem uma trilha lá que chama Peito do Pombo, lá do Sana, você vai ao Peito do Pombo, é uma trilha que você faz até com uma certa dificuldade, mas chegando lá no ponto de chegada, você tem a visão do mar, enfim, é uma trilha muito bonita, tá? Então você tem ali esses distritos com essa possibilidade de você desfrutar de cachoeiras, tá bom? Trilhas, enfim. Então, e nesses distritos também, restaurantes, enfim. Então, se você gosta desse ambiente, tá, de serra, com cachoeira, com trilhas, Friburgo é o lugar, né? Tem um lugar muito conhecido lá, que chama Encontro dos Rios, já foi até local de filmagem de novela, né? Enfim, então é um lugar que tem muita beleza natural, tá? Muito verde, né? Em época de chuva, muito verde, Mata Atlântica, tá? Região de Mata Atlântica, então você tem essa opção no Friburgo, ok? E terceiro ponto positivo, pessoal, junto com essa parte da cachoeira, né, das trilhas, você está lá na montanha, você está lá na serra, lá em cima, a 100 quilômetros, você descendo a Serra do Mar, você chega na praia, você está no litoral. Apenas 100 quilômetros, 1 hora e meia de viagem, você está no mar, tá? Então você tem essa facilidade,
essa proximidade com o mar, né? Você tem a praia ali de Barra de São João, Rio das Ostras, tá? Região ali próxima à região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Rio das Ostras e Barra de São João é norte do estado, né? Macaé, então você está ali próximo, então você tem ali um litoral grande, um litoral vasto ali para você explorar, tá? Enjoou lá do clima ameno, enjoou lá do frio, você desce a 100 quilômetros, você está no mar, tá? Então, final de semana também você tem essa facilidade, você pode passar um dia na praia, né? Pode sair de Friburgo, desce a serra, em 1 hora e meia você está na beira do mar, né? As praias são lindas, Barra de São João é bonito, Rio das Ostras é muito bonito, né? Macaé também tem um litoral bonito, enfim. Então, o terceiro ponto positivo é esse, pessoal, de Nova Friburgo, está próximo do mar, tá bom? Está próximo do mar. Então, se você enjoou da serra, você desce a Serra do Mar e você, em 1 hora e meia, você chega, apenas 100 quilômetros, você chega no litoral. Tá ok, pessoal? Então, tá aí, gente. É mais um vídeo de mais uma cidade onde eu morei, Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E se eu deixei de falar alguma coisa, de falar algum ponto específico, se você quer saber, deixa no comentário que eu respondo, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.